Em nome de Deus, eu declaro aberta a 11ª sessão ordinária do dia 27 de abril de 2015. Peço ao senhor vereador Gilmar Florentino da Silva que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O que acha uma esposa, achou bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. Obrigado, vereador. Peço ao senhor segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 10ª sessão ordinária realizada no dia 13 de abril de 2015. Ata da 10ª sessão ordinária da 13ª legislatura da 3ª sessão legislativa realizada no dia 13 de abril de 2015, às 19 horas. Na sala das sessões, compareceram os senhores vereadores Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Diomar Sadowski, Eugenir Becker, Veroni Alves, Silda Moratelli Granima, Gilmar Florentino da Silva, Valdecir Kepp e Vanderlei Vaz. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 9ª sessão ordinária do exercício 2015. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única, que sem observação foi aprovado por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei número 017 de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa BADESC Cidades, tomar empréstimo junto ao BADESC, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, S.A., e dar outras providências. Quarto, apresentação do projeto de lei de número 018 de 2015, que autoriza abrir crédito adicional suplementar através da anulação de dotação do orçamento vigente do município e da outras providências. Quinto, apresentação da indicação de número 20 de 2015, de autoria da senhora Silda Moratelli Granima, que foi posta em discussão única. Fizeram uso da palavra a autora da mesma e o vereador Veroni. Em seguida, o senhor presidente pôs a indicação 20 de 2015 em votação única, sendo aprovado por unanimidade. Sexto, apresentação da indicação de número 21 de 2015, de autoria do senhor vereador Valdecir Kepp, que foi posta em discussão única. Fez uso da palavra o autor da mesma e em seguida o senhor presidente pôs a indicação 21 de 2015 em votação única, sendo essa aprovada por unanimidade. Sétimo, apresentação da indicação de número 22 de 2015, de autoria do senhor vereador Valdecir Kepp, que foi posta em discussão única. Fizeram uso da palavra o autor da mesma e o vereador Eugenir Becker e Veroni Alves. Em seguida, o senhor presidente pôs a indicação 22 de 2015 em votação única, sendo essa aprovada por unanimidade. Oitavo, apresentação da indicação de número 23 de autoria do senhor vereador Valdecir Kepp, que foi posta em discussão única. Fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Silda Moratelli Grama, Eugenir Becker, Diomar Sadowski, Antônio Carlos Contesini, Alexandre Lozzi e Veroni Alves. Em seguida, o senhor presidente pôs a indicação 23 de 2015 em votação única, sendo essa aprovada por unanimidade. Nono, apresentação da indicação de número 24 de 2015 de autoria do senhor vereador Vanderlei Vaz, que foi posta em discussão única. Fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Gilmar Florentino da Silva, Antônio Carlos Contesini e Veroni Alves. Em seguida, o senhor presidente pôs a indicação 24 de 2015 em votação única, sendo esta aprovada por unanimidade. Décimo, apresentação da indicação 25 de 2015, de autoria do senhor vereador Gilmar Florentino da Silva, que foi posta em discussão única. Fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Alexandre Lozzi e Veroni Alves. Em seguida, o senhor presidente pôs a indicação 25 de 2015 em votação única, sendo esta aprovada por unanimidade. 11ª, apresentação da indicação 26 de 2015 de autoria do senhor vereador Gilmar Florentino, que foi posta em discussão única. Fizeram uso da palavra o autor da mesma e o vereador Antônio Carlos Contesini. Em seguida, o senhor presidente pôs a indicação 26 de 2015 em votação única, sendo essa aprovada por unanimidade. 12º, leitura das correspondências recebidas. 13º, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 17 de 2015 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Diomar Sadowski, Antônio Carlos Contesini, Vanderlei Vaz, Silda Moratelli Granima e Alexandre Lozzi. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo isso aprovado por unanimidade. 14º,
Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 18/2015 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Diomar Sadlowski, Veroni Alves e Cida Moratelli Granima. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. 15º. Requerimento verbal realizado pelo senhor vereador Antônio Carlos Contesini, que fez a sugestão de colocar esses projetos de lei número 17/2015, 18/2015, em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente colocou o requerimento verbal em discussão única. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou a mesma em votação única, sendo aprovado por unanimidade. 16º. Com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 17/2015 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 17º. Com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 18/2015 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 18º. Palavra livre. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Valdecir Kepp, Eusenir Beck, Alexandre Lose, Silvia Moratelli Granima, Antônio Carlos Contesini, Diomar Sadlowski e Veroni Alves. Nada mais sendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens encontra gravada em CD na Secretaria dessa Casa Legislativa, está disponibilizada no site da Câmara Municipal. Obrigado, vereador. Coloca a ata em discussão única. Coloca a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação do projeto de lei complementar de número 01/2015. Projeto de lei complementar de número 01 de 9 de abril de 2015. Cria o emprego público de agente comunitário de saúde na administração direta do município de Rio do Campo e altera o estatuto dos servidores e da outras providências. Rodrigo Praz, prefeito do município de Rio do Campo, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no quadro pessoal da administração direta do município de Rio do Campo o emprego público de agente comunitário de saúde, conforme disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 198 da Comissão Federal e na Lei Federal número 11.350 de 5 de outubro de 2006. 15 vagas vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, tendo como atribuição o exercício das atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares e comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, Sistema Único de Saúde, e sob supervisão do município. Artigo 2º. Fica alterado o caput do artigo 1º da Lei Municipal número 960/1994, nos seguintes termos: o regimento jurídico único dos servidores públicos do município de Rio do Campo, bem como as suas fundações públicas instituídas e mantidas é estatutária, instituído por lei, exceto no quadro pessoal da administração direta do município de Rio do Campo, contratado por meio de emprego público de agente comunitário de saúde, conforme o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 198 da Constituição Federal e na Lei Federal número 11.350, de 5 de outubro de 2006. Parágrafo 1º. Os ocupantes dos empregos públicos de agente comunitário de saúde submetem-se exclusivamente ao regimento jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto de Lei número 5452, de 1º de maio de 1943, com suas alterações posteriores, e ao Regime Geral da Previdência Social, RGPS, disciplinado pela legislação federal permanente, não lhe sendo aplicáveis em qualquer hipótese as normas estabelecidas na Lei Municipal número 960/1994, com suas alterações posteriores.
Parágrafo 2º. A contratação deverá ser precedida do processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, que atenda aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Parágrafo 3º. As agentes comunitárias de saúde contratadas serão submetidas a curso de formação inicial e deverão comprovar anualmente sua residência no mesmo bairro em que atua. Parágrafo 4. O reajuste da base remuneratória segue o mesmo cálculo dos servidores municipais, exceto lei federal que disponha de maneira diversa. Parágrafo 5º. Acentua-se do regime jurídico estabelecido nesta lei os profissionais que estejam no exercício das atividades próprias de agente comunitário de saúde e cuja contratação tenha resultado de aprovação em curso público autorizado pela administração direta do município do Campo. Artigo 3º. São atribuições do agente comunitário de saúde. Primeiro, trabalhar com a adscrição de famílias em base geográfica definida microárea. Segundo, cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. Terceiro, orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. Quarto, realizar atividades, programas e de atenção à demanda espontânea. Quinto, acompanhar por meio de visita domiciliar todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade, de modo que as famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita família mês. Sexto, desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população da área pertencente, a UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento em indivíduos e grupos sociais ou coletivos. Sétimo, desenvolver atividade do programa da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade. Por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco. Oitavo, estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ação educativa visando a promoção de saúde e prevenção das doenças, e o acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como o acompanhamento das condicionalidade do programa Bolsa Família, ou de qualquer programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidade, implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe. Artigo 4º. O agente comunitário de saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o provimento do cargo. Primeiro, ter idade mínima de 18 anos completos. Segundo, residir desde a data da publicação no edital do processo seletivo público respectivo no município, no mesmo bairro em que for atuar. Terceiro, haver concluído o ensino fundamental. Artigo 5º. O contrato de trabalho do agente comunitário de saúde poderá ser rescindido unilateralmente pelo município, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses. Primeiro, prática de falta grave, dentro das enumeradas no artigo 482 da Consideração das Leis do Trabalho CLT. Segundo, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Terceiro, necessidade de redução de quadro de pessoal, por exemplo, de despesa, nos termos da Lei Federal número 9801, de 14 de junho de 1999. Quarto, insuficiência de desempenho apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 30 dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a comunidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. Quinto, práticas condizentes com o zelo da coisa pública e desempenho da função, assim consideradas aquelas que configurem: a. Crime contra a administração pública. B. Faltas injustificadas em número igual ou superior a 30 dias consecutivos. C. Faltas injustificadas em número igual ou superior a 60 intercalados num período de 12 meses. D. Indisciplina, insubordinação e decidida em serviço. E. Descumprimento de norma do procedimento relativo ao exercício das suas atribuições. F. Utilização de bens, materiais e instalações da unidade em que atua, assim como da condição do agente público para fins particulares. G. Ofensa física em serviço contra usuários ou outros servidores e superiores salvos a legítima defesa. Quarto, além das hipóteses previstas no caput deste artigo, ocorrerá a dispensa do agente comunitário de saúde. A pedido. B. Pela extinção, redução de área ou conclusão do programa. Artigo 6º. Fica alterado o quadro pessoal permanente do município de Rio do Campo, extinguindo o cargo inserido no nível 3º do programa 3º, agentes de saúde, e as vagas em vagância no nível 1 do grupo 4º, agentes comunitários de saúde, anexo 3 da Lei 1570/2007, as vagas ocupadas do cargo de agentes comunitários de saúde serão extintas assim que tornar-se vacantes. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Rodrigo Praz, prefeito municipal. Obrigado, secretário. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 011/2015. Projeto de Lei 11, de 23 de março de 2015. Dispõe sobre a implantação da mão única de trânsito em via pública e da outras providências. Rodrigo Praz, prefeito municipal do Campo, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído mão única nas seguintes ruas. Rua 7 de Setembro, iniciando no entroncamento da Rua 29 de Dezembro até entroncamento da Rua 15 de Novembro. Rua 15 de Novembro, iniciando no entroncamento desta com a Rua 7 de Setembro até o entroncamento com a Rua Getúlio Vargas. Parágrafo único. O tráfego de veículos na Rua 7 de Setembro fica autorizado no sentido único, partindo da Rua 29 de Dezembro até o encontro da Rua 15 de Novembro. E na Rua 15 de Novembro, o tráfego de veículos no sentido único, partindo da Rua 7 de Setembro até a esquina com a Rua Getúlio Vargas. Artigo 2º. Fica estabelecido para os dias letivos ou de atividades escolares no horário compreendido entre as 7 horas e 22 horas e 30 minutos. Estacionamento ao longo do trecho no sentido único na Rua 7 de Setembro, em seu lado par, a partir de 28 metros da Rua 29 de Dezembro, ou estacionamento exclusivo para veículos do transporte escolar, e no lado ímpar, de uso exclusivo para embarque e desembarque, exceto nos primeiros 48 metros, que inicia-se na esquina da Rua 29 de Dezembro, destinados a estacionamento. Artigo 3º. Fica estabelecido estacionamento em ambos os lados ao longo do trecho de sentido
único na rua 15 de novembro. Artigo 4. Fica estipulado no prazo de 60 dias para o Poder Executivo Municipal tomar as devidas providências em relação à colocação de placas de sinalização e outras medidas que sejam necessárias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete Municipal do Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 23 de março de 2015. Rodrigo Praz, prefeito. Jean Carlos Quilca, secretário de Administração e Finanças. Obrigado, secretário. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 020/2015. Projeto de Lei 020, de 23 de abril de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município do Rio do Campo. Rodrigo Praz, prefeito municipal do Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei orgânica do município do Rio do Campo e autorização contida na Lei Municipal número 2.005/14, de 24 de novembro de 2014. Faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir orçamento do município de Rio do Campo, crédito adicional suplementar, no valor de R$ 862 mil para a suplementação do seguinte programa. Órgão 04, Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos. Unidade 01, Diretoria de Transportes, Obras, Viagens e Edificações. Função 26, Transporte. Subfunção 782, Transportes Rodoviário. Programa 003, Desenvolvimento Rural. Projeto 1.006, Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos. Categoria econômica da defesa. Quarto, defesa de capital. Grupo da natureza da despesa. 4, investimentos. Modalidade de aplicação da despesa. 90, aplicações diretas. Elemento da despesa. 52, equipamentos e material permanente. Artigo 2º. De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso 4º, serão utilizados como recursos para a abertura de crédito suplementar de que trata a presente lei, a ser operada mediante decretos específicos as receitas provenientes da operação de crédito autorizado pela Lei número 2029, de 15 de abril de 2015. Parágrafo 1º. Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito, atendido o critério disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O saldo da operação de crédito contratada por força da lei referida no caput deste artigo, que não for liberada durante o exercício, deverão ser incorporadas na previsão orçamentária do próximo exercício. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal do Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 23 de abril de 2015. Rodrigo Praz, Prefeito Municipal. Jean Carlos Quilca, Secretário de Administração e Finanças. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação da indicação de número 027/2015. Ao excelentíssimo senhor Veroni Alves, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, a vereadora que subscreve a presente requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo que seja efetuada a construção de passeios, calçadas na rua Padre Cornélios, desse município. Justificativa. Faça sensato deferir-se ao pedido expresso na presente indicação, sendo que a referida rua leva a diversos órgãos públicos, como Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, Casan, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e CRAS. A rua é muito estreita, tem aspecto de rua abandonada. Na maior parte não há acostamento para pedestre e há grande fluxo de movimento na mesma. Em conversa com alguns moradores, os mesmos aceitaram fazer parceria para a construção das calçadas, passeios. Faça necessário que o Executivo tome providências a fim de deferir a presente indicação. É dispositivo legal e deveras direito do cidadão. Cilda Moratelli Grande, uma vereadora. Coloco a indicação
de número 027/2015 em discussão única. Vereadora Silvia. Eu fiz essa indicação até porque agora com o transporte escolar, que só vai pegar os alunos da parte do Jardim Bela Vista a partir até os 10 anos, vai ter mais criança ainda subindo e descendo ali, além de todo o movimento que já tem. Não tem acostamento aonde as crianças andarem e nem as pessoas. Como o Gilmar falou, o fluxo e o movimento ali aumentou e aumentou muito por causa dos órgãos públicos que se encontram lá em cima. Esses dias a gente passando, estavam os carros da Infrasul, além de tudo, estacionados, de um lado, ocupavam metade da pista, ambulância descendo, nós tivemos que parar, a ambulância teve que parar para as crianças passarem, para daí poder passar. Paramos o carro do conselho e falamos com as crianças, vocês não podem andar no meio da rua. Eles simplesmente disseram, professora, onde é que nós vamos? Ali no mato? Agora está roçado, mas mesmo assim, sem condições, não tem uma calçada onde eu possa exigir que essas crianças andem. E é muito movimento de carro e de pessoas ali. Então, acho que seria uma prioridade, uma necessidade urgente que se fizesse calçamento nos lados, para daí até a gente poder fiscalizar um pouco enquanto conselheira tutelar e fazer com que essas crianças andem na calçada para evitar um acidente amanhã depois. Como pode ser com o filho do outro ou do vizinho, pode ser com um parente meu, um neto meu. E acho que ninguém quer isso. Continua a discussão. Também a gente concorda que seja feita a calçada, mas existe um termo de ajuste de conduta, até foi o promotor que encaminhou, os vereadores, de repente da outra gestão, já tá, né, pode estar argumentando também, proibido a prefeitura executar, no caso, parceria de fazer a calçada. Né, então, não pode, né, é ilegal. Então, de repente, poderia estar tomando frente para que seja os moradores, os proprietários executem, mas a prefeitura não pode ter custo com isso. Então, foi até um termo, né, um TAC que o prefeito assinou e que não pode estar tendo gastos com a construção de calçada. Né. Faz tempo isso? Foi feito o TAC. Porque ainda há pouco tempo estavam fazendo na rua aqui, do relojeiro para lá. Então, foi um termo que o próprio prefeito teve que assinar, né, foi a orientação do promotor. Né. Mas acho que a prefeitura, então, também tem como cobrar dos donos dos terrenos ali. No caso, porque ali é um sugerir, risco, né, e um risco. Cobrar, na verdade, não pode, porque... Porque não tem, senhor presidente, não existe acostamento. Sim, não, entendo, né? A gente entende, só que tem a parte legal e, né, tem várias coisas que a gente também discorda, né, tem a parte legal e que às vezes não pode ser feito, né? Então, só para justificar, né, claro que a gente é a favor, que é interessante, né, tá bem defendido, né? Tua indicação, a gente concorda com isso, mas só colocando o porquê que não pode ser feito devido à Eu só indicação. gostaria de saber Só quando que foi assinado esse pacto. Estou com a palavra, desculpa, só um pouquinho. Né, então, só para orientar então essa questão, né, isso aí você pode consultar lá com o pessoal lá, você pode ver quando é que foi feito esse TAC. Coloco a indicação de número 027 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação da indicação de número 028/2015. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que depois de ouvir o plenário, de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica o Poder Executivo a instalação de placas sinalizadoras de área escolar, de velocidade máxima permitida, 40 km por hora, e instalação de 2 lombadas físicas, uma lombada em frente ao CIE Pequeno Príncipe e uma lombada em frente ao Bar do Chico, e da Escola Municipal de Santa Maria, no centro da comunidade de Santa Maria, desse município. Justificativa. É razoável deferir-se ao pedido acima exposto, visto que os veículos trafegam em alta velocidade, trazendo muitos riscos a quem por ali transita, em especial aos estudantes. Nesse trajeto existem comércios, postos de saúde, escola e centro de educação infantil. Portanto, é necessário que se tomem essas providências com urgências, a fim de assegurar a segurança na trafegabilidade. É fato comprovado e assente que as lombadas físicas e sinalizações verticais dispostas ao longo das vias têm sido instrumento eficientes na prevenção de acidentes ocasionados por excesso de velocidade, o que transforma
em artifícios imprescindíveis à constituição de um trânsito seguro. Ante a afirmação exposta, e considerando-se que o trecho relacionado é ponto de razoável fluxo de veículos e pedestres, faz-se necessário que o Executivo tome providência a fim de deferir a presente indicação. É dispositivo legal e deveras direito do cidadão. Valdecir Cap, vereador. Coloco a indicação de número 028/2015 em discussão única. Vereador Valdecir. Eu acho que foi bem já, né, na leitura, ficou bem declarado. Então, eu peço aos vereadores que aprovem isso aí e que seja então uma providência assim, meio logo, né, porque é bastante perigoso. Então, através de lombada, placa, né, sinalização de escola, né, botar placa como tem escola e sinalização. Não sei se cabe ao 40 por hora, né, resultamos que eu ponhei ali, mas que façam uma velocidade mais menos, porque lá é bastante complicado, assim, né, a gente tem muito trânsito ali de criança e aluno, e posto, né, de saúde, e até por causa da poeira, né, que não tem quem suporta, né, quando os carros passam em alta velocidade, e segurança, né, dos alunos e tudo. Então, eu peço aos vereadores que aprove, né, e que leve isso ao prefeito para ser feito meio logo isso. Continua a discussão. Também a gente é favorável, até a gente trabalha nessa escola, né, e todas as escolas, então, principalmente a questão da placa, né, a gente sabe que em local onde nós temos os alunos, então é perigoso. Infelizmente, né, alguns motoristas, não todos, mas alguns motoristas acabam desrespeitando e através da punição tem que ser para estar cumprindo. Então, às vezes a estrada é boa, né, o pessoal esquece, né, de valorizar, de respeitar em frente a uma escola e outros órgãos, né, e daqui a pouco pode estar causando acidente. Coloco a indicação de número 028/2015 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação da indicação de número 029/2015. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvir o plenário, de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento na Tifa Angico, em Santa Maria, deste município, nas proximidades e acesso nas propriedades do senhor Ademar Alves Caldino. Justificativa. É razoável deferir-se ao pedido acima exposto, pois que a estrada dessa localidade são utilizadas por muitos moradores, e sua atual situação tem dificultado o ir e vir cotidiano dos que ali residem. O transporte escolar e o escoamento da produção agrícola também têm sido dificultados. Ante ao exposto, é sensato que atenda ao pleito da presente indicação, uma vez ser tema assente na legislação municipal a responsabilidade que tem o Executivo de manter adequadas às circunstâncias de acessibilidade. É dispositivo legal e de veras direitos do cidadão. Valdecir Kepper, vereador. Coloco a indicação de número 029/2015 em discussão única. Vereador Valdecir. Ademar me procurou já na semana passada. Eu sei lá, acho que o Zeneiro pode saber melhor do que eu, que é vizinho, né? Mas ele está com muita reclamação lá que, né, de acesso à propriedade dele. Segundo que a patrola até hoje, ele disse que em 2 anos e meio ele não passou na propriedade dele, ainda parece que da casa do vereador para dentro. Então ele está bastante revoltado, então a gente peça que os vereadores não só aprovem, mas que fosse visitar e ver, né, o Zeneiro lá como é o vereador de lá. Então ele me procurou bastante revoltado, assim, né, porque se a patrola não foi nem na estrada geral até lá dentro, em 2 anos e meio. Então, você tinha que ver, assim, tomar uma atitude, aprovar e ver o que está acontecendo lá no caso dele, né? Então, peço que os vereadores aprovem e ajudem nós a resolver esse problema também. Continua a discussão. Coloco a indicação de número 029/2015 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação da indicação de número 030/2015. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo a instalação do ponto de ônibus na SC 114, próximo da estrada para a Tifa Procópio, em Santa Maria desse município. Justificativa. É razoável deferir-se ao pedido acima exposto, vez que o referido ponto de ônibus poderá ser utilizado pelos estudantes, pelos operários e pela população em geral. É necessário, portanto, que o Poder Executivo tome as providências cabíveis a fim de deferir-se a presente indicação, a instalação do referido ponto de ônibus, e ajudará muito os cidadãos do nosso município,
que precisam de um abrigo para esperar o transporte até a empresa que trabalham. Dos nossos estudantes para o transporte escolar ou da população em geral para outras linhas de transporte. Ante a afirmação exposta, considerando-se que o ponto de ônibus beneficiará muitos cidadãos, faz-se necessário que o Executivo tome providências a fim de deferir as presentes indicações. É dispositivo legal e deveras direito do cidadão. Valdecir Kepper, vereador. Coloco a indicação de número 030/2015 em discussão única. Vereador Valdecir. Como foi já lido, né, ali, um ponto assim, teria que ser feito assim, com urgência e de muito valor ali, por causa dos trabalhadores que vem lá dentro, né, muita gente vem lá dentro, bastante empregado, então dia de chuva não tem onde parar, mesmo quem vai pegar o ônibus, né, da Taiuense, então eles vieram pedir isso para mim, com urgência, pudesse, né, fazer também esse ponto. Acho que não é uma coisa que vai custar tanto, né, eu acho que, né, eu reservaria bastante, porque tanto apenas na chuva, eles vão esperar o ônibus na chuva, né, eu já vi um monte de vezes ali, então peço que os vereadores, né, ajudem também para nós aprovar isso aí e fazer esse ponto de ônibus para resolver o problema deles. Né. Continua a discussão. Também favorável, até uma tifa lá, né, tá bem, nos últimos anos tem bastante moradores, eu acho que hoje é uma das ruas onde tem mais moradores lá, né, então assim, nós temos o interior, infelizmente, saindo moradores, e lá nós temos vários moradores novos, né, então com certeza é muito útil lá. Coloco a indicação de número 030/2015 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação da indicação de número 031/2015. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvir o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo que seja realizada a manutenção, pintura da quadra, manutenção das traves e redes e etc. do ginásio municipal Luiz Berto, na rua Marculino Bach desse município. Justificativa. É necessário uma manutenção urgente, visto que muitos cidadãos utilizam o ginásio para momentos de lazer e esporte, sendo que há uma média de aproximadamente 50 horas por mês que são utilizadas para a prática de esportes como futebol de salão e vôlei. Ao deferir-se ao pedido acima exposto, o Poder Executivo irá oferecer aos cidadãos que ocupam o referido espaço melhores condições para a prática de esportes, que implicam em outra instância, em melhores condições de saúde, direito social e irrevogável. Gilmar Florentino da Silva, vereador. Coloco a indicação de número 031/2015 em discussão única. Vereador Gilmar. Então eu peço que os vereadores aprovem essa indicação. Isso é um pedido do pessoal que usa o ginásio ali. Na verdade está abandonado, né? Desde limpeza de banheiro, quartos, essas coisas ali, tá, o ginásio ali mesmo tem que dar uma atenção especial, porque está complicado. Então o pessoal ali acha que estão direito, né? Estão pagando o horário, então eu acho que uma contrapartida da prefeitura com a limpeza, pintar a quadra, trazer um jogo de rede, isso aí vai ajudar muito para eles. Então é um pedido da própria população, né? Meu obrigado. Continua a discussão. Bem, eu mesmo cheguei a conversar com o prefeito e até ele se comprometeu, já vendo isso, né? Então, atividade de esporte, a gente sabe aí os benefícios que tem, né? Então, com certeza, a gente vai estar cobrando então para que seja efetuado. Coloco a indicação de número 031/2015 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação da indicação de número 032/2015. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica o Poder Executivo que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento das ruas Luiz Berto, Presidente Castelo Branco, Expedicionário Moser e Rua Padre José Novak, todas no bairro Floresta. Também o patrulhamento e cascalhamento na Rua 7 de Setembro, no bairro Guanabara, todas desse município. Justificativo. É razoável deferir ao pedido acima exposto, vez que as ruas citadas são utilizadas por muitos moradores e sua atual situação tem dificultado o ir e vir cotidiano dos moradores que residem. Também existe comércio e empresas que necessitam de boas condições nas referidas ruas. Ante ao exposto, é sensato que atenda ao pleito da presente indicação, uma vez ser tema
assente na legislação municipal e responsabilidade que tem o Executivo de manter adequadas as circunstâncias de acessibilidade. É dispositivo legal e de veras direito cidadão. Gilmar Florentino da Silva, vereador. Coloco a indicação de número 032/2015 em discussão única. Vereador Gilmar. Também peço que seja aprovada essa indicação. E eu estive conversando com o Norberto na sexta-feira. Até ele falou que as indicações ali que são feitas para patrulhamento não tem nenhum conhecimento deles. Então eu queria que desse uma atenção especial, que alguém falasse, ou passasse para ele, repassasse, né? E conversei com ele, ele falou que em 3 dias, deixando as 2 patrolas aí, com certeza vai deixar essas ruas todas bem conservadas. Então eu acho que dá uma atençãozinha aí essa parte, porque o pessoal está cobrando muito dessas ruas que estão bem. Continua a discussão. Também cobrei do prefeito, até conversando, e ele até justificou que até tinha programado para fazer hoje, este manhã, mas o Norberto já tinha encaminhado alguns serviços, e acho que até começaram, né? Então já está, mas também cobrei do prefeito, né? E então eles estavam fazendo o patrulhamento, onde eles pegaram no mirador lá em cima, estavam indo com as 2 patrolas, então já estava agendado ali também, mas se comprometeu, então está fazendo, mas segundo o vereador Alex, então já começaram, parece, né? Coloco a indicação de número 032/2015 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação da indicação de número 033/2015. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que depois de ouvido o plenário, de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo que sejam instalados pontos de iluminação pública em toda a extensão das ruas José Averotti e Otílio Vavassori, no bairro Sul Brasil, e também instalados pontos de iluminação pública na rua Expedicionário Moser, da esquina com a rua Padre José Novo até o final da rua Expedicionário Moser, no bairro Floresce, todos desse município. Justificativa. Faz sensato deferir-se ao pedido expresso na presente indicação, pois é um pedido dos moradores e também devido à necessidade de muitos cidadãos se deslocarem de suas residências durante a noite ou de madrugada. Com a devida iluminação, os moradores, os alunos e todos que precisam transitar pelas referidas ruas terão mais segurança e melhores condições de acessibilidade. É útil salientar que a Lei Orgânica Municipal assim dispõe. Artigo 129-A. O município instituirá contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observando o disposto no artigo 150, 1 e 3 da Constituição Federal. Ante a afirmação exposta e considerando-se que os trechos relacionados são pontos de razoável fluxo de pedestres e veículos, faça necessário que o Executivo tome providência a fim de deferir a presente indicação. É dispositivo legal e deveras direito cidadão. Gilmar Florentino da Silva, vereador. Coloco a indicação de número 033/2015 em discussão única. Vereador Gilmar. Então, também peço que seja aprovada essa indicação, porque são pedidos dos moradores, tem alunos, tem pessoas que trabalham na malharia, saem à madrugada, pessoas que trabalham no horário da Rio Verde, HCR, então isso é um pedido dos moradores e peço que seja atendida essa indicação também. Continua a discussão. Coloco a indicação então, de número 033/2015 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de complementar de número 01/2015 em primeira discussão. Então, esse projeto de número 01, ele cria o emprego público de agente comunitário. Então, ele está extinguindo os cargos de agente de saúde e agente comunitário de saúde. Existia, mas só para esclarecer, então, as 7 vagas, né, das pessoas que eram efetivas, elas continuam, né, são efetivas. E quando elas, né, se aposentarem, ou, né, essas vagas ficarem livres, né, então com a vacância dessas vagas, então é que outros assumirão. Mas elas têm então a garantia porque elas, né, foram concursadas, então têm esse direito. Coloco o projeto de lei complementar de número 01/2015, primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 011/2015 em primeira discussão.
Vereador Antônio Carlos. Esse projeto, não é, presidente, acho que veio numa boa hora, né? Já demorou até, desde a gestão passada, né, a gente já vinha pedindo, né? Eu fiz indicação. E aqui hoje está o vereador, né, o Dercir, que eu mesmo vi um dia, ele tentando estacionar o ônibus, acabou batendo num carro. Aí, na verdade, o motorista de ônibus tinha razão, o proprietário do carro também tinha, porque não tem placa, não tem sinalização. Eu acho que foi bem pensado, foi discutido. Eu acho que vai favorecer muito, né, desde os próprios motoristas, com as crianças, os pais de aluno que aí vão pegar os seus filhos. Eu acho que já veio numa boa hora e esse projeto com certeza só veio para somar. Acho que aí vai ficar muito bom. A gente sabe que já tem outra rua lá que na verdade ela só desce, mas de repente se dar algum transtorno para o centro, não custa inverter a rua de lá. Eu acho que foi bem pensado, esse projeto veio numa boa hora. Sou a favor. Continua a discussão. Então, já foi apresentado esse projeto. Várias indicações, vereador Antônio Carlos, outros vereadores. Eu lembro quando eu era assessor de direção lá, a gente já tinha esse problema, que é Isolde, né, trabalha lá na frente também, né, então a gente veja a dificuldade, né, pais de alunos que vão buscar os alunos lá na frente, então veja o transtorno que acontece devido a não ter regularizado, então essa questão de onde fica o ônibus, pessoas subindo, descendo, daqui a pouco ninguém mais consegue trafegar lá porque os carros estão parados, né, então vai ficar sentido, né, do centro da 29 de dezembro, em direção até ali em frente ao Álvaro, mas quem vem do asfalto vai ter os dois sentidos, então essa mão única é somente até o Álvaro, e ali vira, né, para o outro lado na rua 15 de novembro, então também é sentido único aquele lá, mas quem vem de baixo do asfalto então também pode vir até ali no Álvaro, né, então vem de cima e vem de baixo pode fazer aquele trajeto, né, então a gente discutiu já semana passada, na outra semana aí a gente discutiu, teve aí o Robson da escola, a gente também consultou o Sargento Edson, né, as pessoas aí com mais conhecimento na questão de trânsito, e achamos assim por melhor então fazer essa mão única nessas condições. Coloco o projeto de lei de número 011/2015 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está e caso contrário se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 020/2015 em primeira discussão. Vereador Alexandre. Então, esse projeto 020, sou a favor. A gente aprovou na sessão anterior para abrir crédito para fazer o financiamento então, de R$862 mil, né, que será comprado uma reto nova e um APC hidráulica com um rompedor, né, para a gente trabalhar nas pedreiras, nas cascalheiras. Hoje não pode ser mais dinamitar as pedreiras, então tem que ser com rompedor. E o prefeito está fazendo a aquisição então de um APC grande com o rompedor, né? Então esse valor de R$862 mil vai ser adquirido a APC com rompedor e um arreto. A gente vê o custo que tem, né, pagar hora de PC para estar afrouxando pedreira. É um dinheiro que, por certo, eles cobram e tem que cobrar, mas para a prefeitura isso acaba se tornando caro e pouco aparece, né, porque distribui as pedras em toda a localidade tem que afrouxar pedra e acaba indo bastante dinheiro. Então o valor de PC eu acho que varia aí num valor de uns 450 mil, mas se a gente colocar o que é gasto de terceiro, ela se paga fácil, né, e a gente vai ter o bem novo, a prefeitura, por resto da vida. Então eu sou a favor do projeto. Continua a discussão. Então o projeto de número 020, como o vereador Alexandre apresentou, então é o financiamento junto ao Badesc, então para estar comprando então, essa PC, né, e a retroescavadeira. Infelizmente até temos os vereadores aqui, a gente tinha aprovado, né, no ano passado então outro projeto que era do juro zero, mas devido a alguns impedimentos que nós tínhamos junto ao financiamento da prefeitura, a questão de para-raios e a parte dos hidrantes, bombeiros, então não foi conseguido aquele recurso, né, a juro zero, que também era para esse valor, né, até os vereadores que aprovaram, e também que era um valor até um pouco maior, onde seria construído junto à garagem lá embaixo, né, para os carros. Mas então a gente, semana passada, aprovou o projeto número 017, né, os vereadores que aprovaram, então, para estar fazendo esse financiamento junto ao Badesc, então, onde a gente vai estar pagando então, um juro de 5,5% ao ano.
Coloco o projeto de lei de número 020/2015, primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Senhor presidente, sugiro que coloque em segunda discussão e votação os projetos 011/2015 e 020/2015. Coloco em discussão única a sugestão do senhor vereador Antônio Carlos Contesini de colocar seu projeto de lei de número 011/2015 e 020/2015 em segunda e última discussão e votação. Coloco a sugestão do senhor vereador Antônio Carlos Contesini em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 011/2015 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 011/2015 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 020/2015 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 020/2015 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a 11ª sessão ordinária do dia 27 de abril de 2015.